Hello, tudo bem? Eu sou a Rô Mien, sócia fundadora da Outliers Academy, escola de idiomas focada em Business English. Nesse vídeo eu vou explicar uma coisa que muita gente erra, que é a inversão do verbo ou a inclusão de um auxiliar quando estou fazendo perguntas indiretas ou simplesmente quando eu estou usando as WH words. Como assim, Rô? Confundiu agora, hein? Bom, vem comigo que você vai entender melhor do que eu estou falando. Então vamos lá. Temos as duas frases aqui. Can you tell me what are you doing? Ou can you tell me what you are doing? Qual delas está correta? Frase 1 ou frase 2? O que eu quero pegar justamente aqui é esse trechinho aqui. Ele deve ser what are you doing ou what you are doing. Onde eu coloco o are? Coloco ele na frente do you ou depois do you? O que você acha, hein? Isso é uma coisa que o pessoal erra bastante, tá? Então vamos lá. Para explicar isso, eu vou começar a explicar a construção das frases interrogativas, ok? Então, eu tenho aqui alguns exemplos para você. Eu tenho aqui, he is a good manager. He is a good manager é uma frase afirmativa, com o is, o verbo aqui, na posição normal dele, que é depois do sujeito. Para transformar essa frase em interrogativa, numa pergunta, o que eu faço? Eu jogo o is para frente, então vira is he a good manager? Então, ele inverteu, ok? Que tinha a posição depois do sujeito, agora ele tem a posição antes do sujeito, eu joguei ele para frente. E quando eu tenho outro tipo de verbo que não seja o verbo to be, por exemplo, we signed the contract yesterday. Nós assinamos o contrato ontem. Para transformar essa frase na interrogativa, o que eu faço? Nesse caso, eu não posso jogar ele na frente, porque é só o verbo to be e os modais que eu posso colocar na frente. Então, nesse caso, eu preciso de um auxiliar. Como eu estou usando o verbo no passado, eu uso o auxiliar do passado, que é o did. Então, a frase na interrogativa, para fazer uma pergunta, vira Did we sign the contract yesterday? Ou seja, nós assinamos o contrato ontem, então eu estou usando did, que é o auxiliar do passado, e o sign, olha só, ele volta para o infinitivo sem o to. Ele virou de signed, com ed, para sign, ok? Até aí tudo bem, né, pessoal? Mas a dúvida surge quando a gente usa as WH words. WH words seria quem? Seria, por exemplo, what, o que, why, por quê, which, qual, when, quando, where, onde, who, quem, how, como e assim por diante. E aí, por que surgem essas dúvidas? Vamos ver. Então, tenho aqui, what are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? Essa aqui é uma pergunta, certo? Por isso, nesse caso, está correto eu jogar o are para frente do you, ok? Mas o que acontece é que essas palavras também podem ser usadas em frases afirmativas ou também em perguntas indiretas. É aí que a coisa começa a confundir para muita gente. Então, vamos lá. Olha só. Por exemplo, na frase que eu falei, can you tell me what you are doing? Nesse caso, é uma pergunta sim, correto, mas eu já tenho um indicador de pergunta aqui, olha só, eu já tenho a inversão no can you, ok? Isso aqui já é uma inversão, já é um indicador de pergunta. Nesse caso, é uma pergunta indireta. Você pode me falar o que você está fazendo? Então, nesse caso, what, ele já não é mais um indicador de pergunta. Por isso que o are, ele vem na posição normal dele, que é depois do you. Ele não vem mais antes do you, não tenho mais a inversão, ok? Outro exemplo. I don't know what you are doing. Essa aqui nem pergunta é. Ela significa eu não sei o que você está fazendo. Então, o what, ele é justamente o que. Não é nenhuma pergunta nesse caso, ok? Por isso que também não tem inversão nesse caso. O are, ele vem depois do you mesmo, ele não vem mais antes, ok? Note aqui
a ordem das coisas. Aqui o are está antes do you, aqui o are está depois do you e aqui o are também está depois do you, ok? E aí, outro exemplo para você. Where's the meeting room? Então, onde é a sala de reunião? Então, aqui é uma pergunta pura. Onde é a sala de reunião? Por isso que eu jogo is para frente do the meeting room, ok? Eu faço a inversão nesse caso. Mas, se eu falar, do you know where the meeting room is? Nesse caso é uma pergunta indireta. E eu já tenho aqui o indicador de pergunta aqui, no do you know, igual ao can you tell me, ok? Então, nesse caso, o is, ele vem depois do sujeito, do meeting room, ok? Ele não inverte mais, não coloco mais na frente. E outro exemplo. She doesn't know where the meeting room is. De novo, nesse caso, eu não tenho nenhuma pergunta, estou afirmando. Ela não sabe onde é a sala de reuniões. Então, por isso que o is também vem depois do meeting room. Não vem mais antes, como aqui na interrogativa. Entendeu? Então, lembre-se, quando eu tenho uma pergunta pura, aí eu inverto sim, quando eu uso essas palavras what, where, when, who, why. Quando eu tenho uma pergunta indireta e já tenho outras palavras indicando a pergunta, fazendo a inversão, o auxiliar, ou quando eu tenho uma afirmativa usando essas palavras, aí eu não inverto mais, ok? Aí o verbo principal, ele vai depois do sujeito, não precisa mais fazer a inversão nesse caso, ok? Você gostou da explicação? Se você gostou, então te sugiro a se inscrever no meu curso de Business Writing Online. Essa explicação, e entre outras, muitas outras explicações, foi tirada desse curso. E ele vai te ajudar bastante a melhorar a sua escrita e também sua oratória em inglês. Conheça mais sobre esse curso, vou deixar o link no primeiro comentário desse post, ok? E também, de novo, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal de YouTube, é Outliers Academy. E assim, lembre-se de ativar o sininho também, pois assim você será o primeiro ou a primeira a saber dos vídeos novos que atualizamos. Tem muito conteúdo legal de inglês e carreira. Te convido também a acessar o nosso site, outliers.com.br, para conhecer os cursos e serviços que oferecemos, como o de Business Writing. Tenho certeza que um deles será importante para você crescer na sua carreira. Eu e a minha equipe teremos o maior prazer em te ajudar. Thank you very much and see you next video. Bye bye!